A franquia Resident Evil já passou por diversas mudanças. Elas foram apostas de levar os games para outra direção, de maneira a atingir novos públicos. Nós vislumbramos a primeira grande mudança em Resident Evil 4, da movimentação em tanque até um maior controle da câmera, que trocou a perspectiva vista de cima para uma que persegue o personagem por trás. Também passamos a ter controle total sobre a mira, o que dá uma complexidade muito maior na hora de reagir aos inimigos. Além disso, temos gráficos muito bonitos para a época, com a modelagem dos personagens bem superior aos outros jogos, e os cenários, já não mais pré-renderizados, são bem feitos. Até as músicas, por consequência do que comentaremos em seguida, têm uma pegada diferenciada. Acontece que todas essas alterações, ao meu ver, elas não representam essencialmente aquilo que o jogo se tornou. Elas apenas acompanharam a construção desse novo rumo. E aqui eu me refiro à atmosfera criada pelo jogo. A começar pelo terror, que é o elemento principal da série, vamos de mansão ou cidade infestada por zumbis para um vilarejo com camponeses possuídos por pragas. Eu lembro que quando eu joguei e tive meu primeiro contato com os tais dos ganados, eu tive uma impressão de estranheza. Eles tinham um comportamento hostil, só que o mais assustador não era a hostilidade em si, mas sim que eles aparentavam ser pessoas normais, como eu e você. Porém, era como se eles tivessem sofrido alguma espécie de lavagem cerebral ou estivessem sendo controlados por alguma coisa desconhecida. E isso dava outra percepção para o jogador em relação àquele mundo. Além disso, a ambientação era fúnebre, com um céu acinzentado, corvos para todo lado e um silêncio típico de zona rural. E tudo isso dava uma identidade única ao game, se diferenciando até dos seus antecessores. Um outro elemento que passa a se destacar nesse game é a ação. E a presença acentuada desta dividiu opiniões, uma vez que concebemos Resident Evil como um jogo de survival horror. Ele não deixou de ser, mas o fator ameaça caiu consideravelmente, pois, pela primeira vez, controlamos um personagem com habilidades estupendas, além de ter à disposição um arsenal de armas de fogo. Isso nos torna bem mais seguros diante daquela situação nefasta. Mas ainda assim vale reconhecer que o jogo tenta ser de terror, e ele faz isso através do seu clima tenso e macabro, sem apelar para os tais dos jump scares, que são aqueles sustos que te pegam de surpresa. A história do jogo é, resumidamente, a definição de clichê. Não que os games anteriores fossem o suprassumo da originalidade, mas convenhamos, um agente especial com a missão de resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos numa comunidade rural da Espanha, e que mais tarde se descobre que lá existe uma seita diabólica comandada por um maluco que quer dominar o mundo. É nada surpreendente, né? Pra falar a verdade, isso não chega a incomodar. Eu só acho que tinha potencial para ser mais interessante. Mas se não fosse clichê, não seria Resident Evil, né?
Bem, apesar de ter se desvirtuado em comparação aos outros games, as mecânicas inovadoras de Resident Evil 4 não apenas compensaram a sua existência, elas passaram a integrar a franquia e até a inspirar diversos outros jogos. A aposta da Capcom tinha dado certo. O veredito é o seguinte: Resident Evil 4 se esforça para trazer algo de novo à franquia, conservando alguns elementos e reinventando outros. Ele consegue te prender dentro daquele mundo e te convencer de que ele é um game survival, ao menos na maior parte do tempo. Quase 15 anos após o seu lançamento, hoje o game se ergue como um clássico de seu tempo.